Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Bom dia. Eu recebi uma oportunidade para... Recebi uma oportunidade, irmãos, nesse horário de reflexão para contar um pouco do meu testemunho, o que Deus fez na minha vida. E a irmã Shirley estava pregando, acho que foi domingo retrasado, né? E há muito tempo que eu não tenho o costume de contar o meu testemunho, a não ser quando eu estou debaixo de ponte ou em hospital, fazendo evangelismo. Mas Deus falou comigo naquele dia que a Shirley estava contando, porque na maioria das vezes a gente esquece de contar o que Deus fez conosco. E às vezes Deus faz coisas pequenas que aparenta ser pequena. Igual eu já vi testemunho de pessoas, irmãos, que estavam passando por um momento difícil e tinha vontade de comer um bife, uma carne, uma espécie, um tipo de carne, e pensou e falou com Deus, e quando foi à tarde, Deus usou alguém para levar lá. E é um testemunho. E muitas vezes Deus faz algo pequeno em nossas vidas, e às vezes a gente não conta, porque achando que é simples, coisa pequena, mas muitas vezes tem alguém esperando esse tipo de resposta de Deus, e quando você testemunha, Deus aviva a fé dela, porque ela vê que Deus faz milagres, porque Deus é um Deus detalhista. Às vezes a gente pensa que Deus é Deus de coisas grandes, só milagres grandes, não, mas Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. Tenho certeza que muitos dos que estão aqui presentes, ou dos que estão ouvindo, já pediram algo pequeno para Deus, ou já só de pensaram, Senhor, como eu queria ter isso, como eu estava com vontade de fazer isso e aquilo, só que é pequeno, você só pensou, você não pediu para Deus. E Deus foi e concedeu para você, te deu, porque Deus é bom. Deus é detalhista, cuida da gente nos mínimos detalhes, nas coisas pequenas, nas coisas grandes, porque Deus é bom. Então Deus falou comigo, que já fazia tempo que eu não testemunhava, eu nem gosto muito de contar o meu testemunho, porque eu nem sei contar ele muito, eu vou simplificar nos mínimos detalhes, rápido, né? Porque o nervosismo também é muito grande. E eu queria deixar um versículo aqui que eu gosto muito, que se encontra em Romanos 1, capítulo 1, versículo 16, que diz assim, a palavra do Senhor: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito. Então, irmão, não devemos nos envergonhar. Se você puder, testifique do que Deus tem feito na sua vida. Fale, ou numa oportunidade como esta, ou para um amigo, ou num trabalho, ou onde você tiver uma oportunidade, testifique o que Deus fez na sua vida. Ainda que seja um milagre pequeno, ainda que seja uma coisa simples, que aparentemente para nós é simples. Mas fale que toda vez que você testifica, você está glorificando o nome de Deus, porque Ele existe, porque Ele fez na sua vida. E também, irmão, às vezes tem pessoas esperando o milagre de Deus. Está orando, às vezes já está há muito tempo orando, quase desistindo, porque pensa que Deus não vai escutar ela, que Deus não vai atender ela. E quando você testifica, Deus aviva a fé dela. E ela fala, Deus faz ainda, porque Deus fez na vida dele, vai fazer na minha. Amém? Eu vou falar um pouquinho do meu testemunho aqui, o que Deus fez na minha vida. Eu não nasci no berço evangélico, como alguns aí, teve esse privilégio. Aceitei Jesus com aproximadamente 30 anos, e dos meus 12 anos até os 30 anos, eu vivi na vida do crime. Com 12 anos eu comecei a fumar cigarro, com mais companhia, né? Papai e mamãe falavam, não vai, não anda com fulano, não vai para lá, mas nós ia, né? Aí eu comecei a fumar cigarro com 12 anos, a beber, e o tempo foi passando e eu fui só me aprofundando. Com os 15 anos eu comecei a fumar maconha, cheirar cola, outras coisas, e o tempo foi passando. Com quase 20 anos eu comecei a usar crack. Aí as coisas piorou mais ainda.
Aí já morava na rua, tinha um barraquinho lá na favela, lá, que era só para dormir mesmo, e fui me aprofundando no crack. Usei crack durante 10 anos, e com os 24 mais ou menos, por 25, eu fui preso. O Senhor me deu esse livramento, eu considero como livramento, porque eu estava tendo algumas ameaças de morte na rua, porque eu vivia na vida do crime, é só isso que tem para colher, ou cadeia, ou cemitério. E o Senhor, por sua misericórdia, eu fui preso em 2000, mas eu não era crente, irmão, mas eu conhecia a palavra de Deus, porque tinha pessoas que pregavam para mim. A minha vozinha orava por mim, ela falava que ela sempre orava por mim, Deus falava para ela que estava dando livramento para mim, mas eu fui preso, fiquei quase 5 anos preso aproximadamente. Fiquei aqui no CDP de Osasco, depois fui transferido para o Carandiru, fiquei quase 2 anos no Carandiru, e não aceitei Jesus, e lá eu ouvi alguém falar de Deus. Fui transferido para o Mato Grosso do Sul, fiquei mais 2 anos no Mato Grosso lá, sozinho, porque a família não... Uma pessoa que vive assim não tem família, né? Mas alguém estava orando por mim e não desistiu, mesmo quando muitos já tinham desistido. E eu fiquei ali o tempo que foi necessário, quase 5 anos. E o Senhor me deu um presente de aniversário. No dia do meu aniversário, eu fui absolvido, depois de 5 anos. Eu fui absolvido, não sei como, porque não tinha nem advogado. Mas foi Deus que nos guardou. Que Deus tinha uma obra na minha vida, eu creio, porque não valia R$1, irmão, e Deus amou. Muitas vezes, você pode ter alguém na sua família, um filho, um tio, um sobrinho, e você está clamando por ele. Então, continua clamando, irmão, continua, não desiste não. Não desiste não, porque Deus pode fazer o milagre. E Deus me concedeu a liberdade, e eu ainda saí meio revoltado, porque a gente, às vezes, quando não conhece Jesus, a gente sai assim. Aí Deus colocou uma pessoa na minha vida e me levou para a igreja, e eu aceitei a Jesus em 2005. Fazia alguns meses que eu tinha saído da cadeia. Eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador. E foi a melhor coisa que eu fiz, a melhor escolha que eu fiz na minha vida. E estou firme servindo a Deus aí, a gente às vezes fica meio desanimado, fica fraco, mas faz parte, irmão. A gente só não pode desistir, porque o melhor lugar é nos pés do Senhor. E eu lendo a parábola das 100 ovelhas, a parábola da dracma perdida, eu vi que tem uma parte aqui que é bem interessante, que vai falando da ovelha que se perdeu e o pastor deixou 99 seguras, que estavam salvas. Eu fui atrás de uma, e quando ele acha, ele fala, Deus falando, né? Eu vos afirmo de igual modo que há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Porque há festa no céu, os anjos de Deus se alegram toda vez que um pecador se arrepende. Não importa qual situação que ele se encontra, não importa se ele esteja nas drogas, no crime, se ele esteja morando debaixo de uma ponte, se ele esteja na mesa do hospital, com um diagnóstico horrível, de final, mas se ele se arrepender, o Senhor salva a vida dele. E a festa no céu, os anjos se alegram. Eu acho que é uma das poucas passagens que você vê que a festa no céu, por um pecador que se arrepende. Isso é porque Deus é misericordioso. Jesus é bom, irmãos. Jesus ele é lindo. Ele é maravilhoso. E então, irmão, se você tem alguém que você está procurando, que você está clamando, se tem alguém que você está orando, não desista. Seja seu filho, seja seu marido, seja um sobrinho, continue orando. Continua orando até o último fôlego de vida dele e do seu, porque Deus pode fazer milagre. Às vezes a gente dá como perdido, como eu já vi muitos deram como perdido a minha vida, por causa da minha situação nas drogas, como eu já vi muitos dando como não tem mais jeito isso aí. Às vezes eu e minha esposa, a gente faz um trabalho na Cracolândia de evangelismo, e lá é bem feio, irmão. E eu já vi muito crente falar, isso aí não tem mais jeito. Olha a situação dessa mulher, olha a situação dessa criança, porque de tão enfiado nas drogas que eles estão.
Mas eu também já vi Jesus salvar muitos lá, irmão. Salvar pessoas que você fala, meu Deus, eu que era um usuário de crack, eu olho assim, eu falo, esse está bem fundo mesmo. Tá? E Deus vai lá e salva. Porque Deus ama, Deus cura. Então, se você dá uma oportunidade, se tem alguém que clama e ele se arrepender, como o filho pródigo, ele cair em si, em algum momento da sua vida, cair em si, se arrepender, Jesus salva, irmão. Porque ele é o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Então, continue crendo, continue clamando e seja grato a Deus, irmão, por tudo que Deus tem feito em sua vida. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.